No último vídeo, eu ensinei-vos a selecionar elementos de uma página HTML através de código em JavaScript. Se ainda não viste esse vídeo, clica agora no card de cima, porque este vídeo é a continuação, onde eu vou ensinar a manipular e editar elementos da DOM e explicar aqui o conceito do manipulation. Então vamos lá. Indo direto ao assunto, manipular um elemento de JavaScript é bastante simples. Para fazer isso, basta selecionar um elemento na página e utilizar um dos métodos disponíveis para editarmos como quisermos. Sem perder mais tempo, vamos direto para o primeiro método, que é adicionar elementos à DOM. E para exemplificar, então vou usar a página que eu fiz no último vídeo, ela está aqui à vossa frente, então eu posso vir aqui em Script e a partir daqui nós vamos começar o vídeo de hoje. Eu vou apagar tudo o que estava aqui do último vídeo, inclusivamente vou tirar aqui este ID vermelho, e então, indo lá para a parte de adicionar elementos, para adicionar elementos na DOM, nós temos vários métodos, mas o método mais conhecido que nós temos é o append. Bem, o append é incrivelmente simples. Para dar append nós temos que selecionar o elemento e então aplicar o método do append com o elemento que nós queremos. Bem, por exemplo, eu vou selecionar aqui o elemento, por exemplo, este aqui de lado. Se nós formos aqui ao HTML, nós podemos ver que esse elemento aqui é o class AnotherBlue. Então eu vou adicionar um div, que vai ser a div que nós vamos querer, por exemplo, something. Vamos copiar esse ID, vamos aqui e vamos selecioná-lo com o Query Selector. Se não sabes o que é o Query Selector, eu ensino no último vídeo exatamente o que é o Query Selector e como ele funciona, entre outros métodos. Então, não te esqueças de ver o vídeo anterior, que é o DOM Transversal, em que eu ensino propriamente a selecionar elementos da DOM, e depois podes inferir para este vídeo, em que eu vou ensinar-te a manipular esses elementos. Então, para adicionar um elemento, por exemplo, a something, temos que usar something.append, e agora dentro do append nós temos o elemento que nós queremos. Um exemplo que podes pôr é, por exemplo, Olá Mundo. É uma string, mas mesmo que seja uma string, o append ele deixa de colocar strings, então podes, por exemplo, colocar Olá Mundo. Para além do append nós temos, por exemplo, o append child, que ele não te deixa colocar strings, mas apenas elementos. Então podes ver que aqui não apareceu nada e se fores ao console ele vai estar um erro que aqui diz argumento 1 não é um objeto. Então geralmente o append child é o mais utilizado porque ele funciona como o append child, por ele deixa de colocar strings caso tu queiras. Então por exemplo nós aqui temos Olá Mundo. Se eu quiser por exemplo colocar um P, então eu teria que abrir P e agora fechar aqui P, e agora só para dar uma diferença vamos colocar style red, color red, e vamos colocar isto aqui para ok, color red, e vamos lá dar enter, e como vocês podem ver ele não aplica CSS dentro do elemento. Para nós colocarmos um elemento, por exemplo um P, nós teríamos que o criar. Então vamos para o segundo método, que é o de criar elementos. Para criar elementos existem várias maneiras. Claro que a mais utilizada, por exemplo, fazer um texto seria o create text node. Para usar este create text node é muito simples. Primeiro nós temos que definir uma constante ou uma variável. Eu gosto de usar constantes porque principalmente as constantes elas são simples, porque como os elementos são imutáveis, usar uma constante seria a forma mais inteligente de o fazer. Como vocês podem ver, aqui está um new element. Este aqui é uma sugestão do GitHub Copilot, que é uma inteligência artificial. Vamos ignorar isso por enquanto e vamos continuar. Vamos dar aqui create element, e se nós quisermos colocar um text node, nós damos um const text node igual a document.create text node, e ele deve criar um text node. Aqui nós temos, por exemplo, Olá Mundo, e agora vamos tirar aqui este adicionar do append, e nós podemos, por exemplo, dar-lhe append agora mesmo com something.append e usar o text node. Dessa forma nós temos exatamente a mesma coisa, porém nós temos um text node, ou seja, nós temos um elemento que é um text node e nós podemos editá-lo diretamente. Para então colocarmos o P, nós podemos fazer um const P, e nós damos aqui create element P, e agora nós temos de dar append no P, e pronto, esse P aqui ele deu append, mas vocês podem ver que o P não tem nada. Porquê? Porque quando dás o método do P ele está completamente vazio, tu não lhe indicaste nada. Para colocar alguma coisa dentro do P, por exemplo um texto, podemos colocar p.context, e aqui nós temos que colocar aqui o texto que nós quisermos. E agora o texto que nós quisermos vai aparecer aqui, e podemos ir mais além e colocar estilos, mas vamos fazer isso mais para frente. Vamos agora passar para a próxima parte, que depois de criar elementos vamos, claro, querer modificá-los. Então se nós quisermos modificar elementos como o texto, vamos aqui modificar HTML ou texto de um elemento. Nós teremos que usar as propriedades que nós acabamos de ver, por exemplo aqui o text context. Vamos chegar então dentro do something, por exemplo, nós temos este text context que está aqui. Dentro do something nós, por exemplo, temos este P que tem um text context. O que é que eu faria se eu quisesse, por exemplo, editar o texto que lá está dentro? Eu poderia usar um p.innerText. E agora se eu der um console log no p.innerText,
vocês podem ver que está aqui o texto que nós quisermos. Se eu tiver vários P's, por exemplo, eu posso dar append neste P, eu posso criar outro P, vou chamar o P2, vou modificar o text context dele para outro texto qualquer, por exemplo, outro texto qualquer, e vou dar append. E agora eu vou criar o inner text não do P, mas sim do something. Deixa-me pôr aqui o P2. Podem ver que agora nós temos o texto que nós quisermos e o outro texto qualquer. Além do inner text, nós temos a ver que nós temos o text contents. E agora vocês podem ver que as duas coisas são completamente diferentes. Se nós virmos, o text context não é a mesma coisa que o inner text. Como vocês podem ver, o text context ele pega os dois textos, mas ele aqui não faz a quebra de linha, ao contrário daqui do inner HTML, ao contrário do inner text, que faz a diferença de linha pelos dois P's. Ou seja, é uma coisa que queres considerar quando fores selecionar elementos. Quando fores selecionar o texto de elementos, escolhes sempre aquele que te adequa mais àquilo que queres fazer. Na maioria dos casos eu acabo por utilizar mais o inner text do que o text context, porque apesar de ele ficar aqui, fica dividido por linha, é mais fácil de fazer as coisas, eu prefiro, mas claro, dependendo daquilo que queres fazer, vais selecionar aquilo que tu queres. Para além do text context e do inner text, temos também, como já podes ter visto aqui em algumas sugestões, o inner HTML. Se eu digitar aqui o something.innerHTML, tu podes ver que ele te retorna não só o texto, mas também o HTML. Porque é que isso pode ser útil? Pode ser útil porque, por exemplo, podes querer editar o inner HTML para algo que tu queiras. Por exemplo, se eu quiser aqui está um P Olá Mundo, se eu quiser mudá-lo para um A, por exemplo, agora eu posso mudar e agora o que aqui está, todos os dois P's que eu acabei de dar append aqui desapareceram, e agora está um A que é Olá Mundo. Claro que eu não coloquei nada, por isso é que ele não aparece para ser clicável. Se eu puser aqui, por exemplo, google.com, ele agora é clicável e vocês podem ver que se clicarmos aqui o mouse por cima, nós vamos para a Google. Bem, depois de nós modificarmos o HTML ou o texto de um elemento, o próximo passo seria então modificar os seus atributos, classes e estilo. Se nós damos aqui no vista de olhos ao nosso CSS, nós podemos notar que nós temos aqui algumas classes e algumas delas têm cores. Vamos adicionar uma nova classe, por exemplo, vermelho, e vamos dizer-lhe que a sua color do texto é red. Como vocês podem ver, nenhum destes dois textos tem o vermelho, ou seja, vou apagar aqui o P2 para ser mais fácil de ler, e como vocês podem ver, estes aqui não têm a classe vermelho. Se eu quisesse adicionar esta classe ao nosso texto, tudo o que temos que fazer era P, ponto, e agora nós podemos ter a opção Class List. E agora dentro do Class List nós temos aqui várias opções, Add, por exemplo, e digitar vermelho. Como vocês podem ver, ele associou as classes dentro do P e colocou o vermelho. Da mesma forma que nós temos o Add, nós temos o Remove. Desta forma nós movemos tudo o que aqui está. E nós temos também, caso nós queiramos verificar se existe alguma classe com o determinado nome, temos o Contains. E agora vamos aqui pôr um console log. E sempre que nós quisermos saber se algum elemento tem uma classe, como vocês podem ver aqui, ele deu false, significa que o Contains é vermelho, ou seja, este elemento não contém a classe vermelho. Porque claro, adicionei, mas removi. Se eu quiser tirar aqui o remove, o vermelho está aplicado, agora retorna true. Assim como classe nós temos várias outras coisas no CSS. Por exemplo, nós temos datasets. Se nós quisermos pegar um dataset, nós temos p.dataset e nós podemos dar aqui um name, por exemplo, igual a oi. E agora vocês podem se perguntar o que é um dataset, caso vocês não saibam. Dataset é estes datas que nós podemos colocar aqui. Cada elemento do HTML pode receber uma data, uma ou mais datas, claro. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, esta data aqui, data name, nós podemos acessá-la depois através do p.dataset.name e ela é útil para guardar informações do próprio elemento nele mesmo. Caso nós queiramos pegar alguma coisa que seja um atributo, por exemplo, para além de o ponto, nós podemos usar outro método chamado getAttribute. Ou seja, nós podemos dar console.element, console.log, agora nós vamos pegar o p. E se eu quiser agora ir aqui em something e eu, por exemplo, queira pegar um atributo, por exemplo, o ID, eu posso pegar o ID e agora vocês podem ver que ele retorna um ID attribute. Se eu quiser setar esse ID, nós podemos usar set ID e agora o novo ID. E agora, se eu selecionar aqui por cima, e está aqui o novo ID, ou seja, ele chamava-se something, eu peguei-o com o query selector usando o ID something, depois eu dei console log
que aqui não é necessário, e dei um something set attribute e o ID passou o novo ID, ou seja, ele selecionou com o ID antigo, mas depois ele colocou o novo ID como o ID novo. Da mesma forma podemos adicionar e editar, nós podemos também remover elementos. Então se nós quisermos remover o something, por exemplo, nós devemos dar um something.remove e assim ele desaparece e, como vocês podem ver, esta div já se entrou e é isso. Se nós tivéssemos algum child, como tínhamos antes, por exemplo, aqui este P, se nós quiséssemos remover o P, nós podemos dar, por exemplo, something.removeChild e claro, podemos pôr o P aqui dentro. E agora, apesar de termos adicionado o P, por exemplo, se nós comentarmos esta linha, ele tinha o P, mas claro, com o removeChild nós removemos o elemento P, que foi selecionado e pronto, é isso. E desta forma ele já não existe mais. Espero que tenham gostado deste vídeo. Este vídeo foi um vídeo direto ao assunto, porque eu vi que muitos de vocês iam saindo do vídeo, porque eu ia demorando muito tempo nas coisas, então eu decidi fazer um vídeo mais fast-paced, que tenha coisas mais diretas, e sim vocês podem simplesmente recapitular o vídeo, ver e rever a parte que mais vos interessa, e claro, vocês podem tirar sempre screenshots aqui ao código que eu vou fazendo, e fazerem apontamentos para vocês irem decorando e claro, aplicando nos vossos projetos. Não esqueçam de subscrever se vocês quiserem apoiar o canal, deixar o like também para eu saber que vocês gostaram deste vídeo e querem saber mais. O próximo vídeo será certamente JavaScript ou então de algum jogo. Comentem o que vocês querem que eu traga para o canal, se vocês tiverem alguma ideia e realmente quiserem que eu faça. E é isso, vemos no próximo vídeo. Adeus!